Olá, meu nome é Thaís e eu vou apresentar o estudo sobre a transferência de massa com o tema 5, extração sólido-líquido. O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo a respeito de uma das operações de transferência de massa, que é a extração sólido-líquido, também conhecida como lixiviação ou lavagem, ilustrando os equipamentos para tal operação, sua aplicabilidade industrial da extração e um estudo de caso atual sobre o assunto tratado. O movimento de um fluido ou de uma matéria no espaço é um fenômeno de transferência de massa. Para atingir o equilíbrio através do movimento, há uma força motriz, que é o gradiente de concentração meio mais concentrado ao menos concentrado, enfrentando diferentes níveis de resistência ao transporte. A equação do movimento da matéria é o movimento da matéria igual a 1 dividido pela resistência ao transporte multiplicado pela força motriz. Existem formas de ocorrer a transferência de massa. Pode ser a convecção ou a difusão molecular. O fluxo da matéria ocorrendo aleatoriamente, motivado pela força motriz enfrentando o gradiente de concentrações em nível microscópico e sem ação externa, é a chamada difusão molecular, e pode ser exemplificada pelo simples odor de perfume que se exala em uma sala. Já a convecção, ela possui o auxílio de uma força externa dinâmica para a realização do movimento, que é a quebra de resistência ao transporte, como um conjunto de poluentes que é carregado e se mistura ao rio pela vazão que o carrega, ou a colher influenciando na homogeneização de um chá. Há diferentes operações de transferência de massa. A destilação, que pode ser simples ou fracionada, é a vaporização de misturas homogêneas com o intuito de separar um dos componentes aquecendo e condensando. A umidificação e a desumidificação são operações de transferência de massa que buscam recuperar a água ou retirá-la pelo uso de um ar-condicionado. A desaeração separa da água os gases que não foram condensados. A extração é a separação do soluto de uma mistura líquida heterogênea ou uma mistura sólida. A secagem também envolve remoção de umidade, como a desumidificação, mas é um processo em sólidos ou semissólidos que busca a remoção mecanizada. A absorção é uma técnica de separação dos gases pela passagem por uma corrente líquida, que solubiliza um gás. A cristalização é outro procedimento que busca retirar, neste caso, de sólidos dissolvidos em líquidos. A adsorção hipermotiônica são separações baseadas na velocidade de transferência de um soluto no fluido líquido ou gasoso para um sólido e na remoção de cargas positivas de um sólido insolúvel. Já a separação por membranas é uma operação de transferência de massa que separa seletivamente um conjunto concentrado de um permeado através de uma barreira física. Para este estudo, no entanto, há um enfoque apenas no procedimento de extração sólido-líquido. A extração é um procedimento de separação que usa dos diferentes pontos de solubilidade para extrair o soluto. A extração sólido-líquido, também chamada de lixiviação ou lavagem, pode ser definida como a separação de um ou mais de um componente de uma mistura sólida através da transformação do estado sólido para a fase líquida por um solvente aplicado. A seleção do solvente para a realização da extração deve atender restrições como a baixa inflamabilidade e toxicidade, boa estabilidade térmica e química, elevada pureza, fácil recuperação, baixa viscosidade, garantia de uma relação entre o alto volume e o baixo preço do consumo, seletividade alta para atingir o soluto e alto poder de solução do mesmo, assim como o poder de penetração no sólido para atingir o soluto. Este exemplo representa a extração sólido-líquido utilizando um equipamento chamado extrator de sólido, para contato do líquido com o sólido e solubilização do componente desejado, seguida de evaporação do líquido usado como solvente para a recuperação do sólido. Outros exemplos mais práticos do cotidiano são a produção de bebidas, chá ou chimarrão, que consistem em colocar na massa sólida uma porção de água quente e esta vai promover a extração de uma parte do componente no líquido. O uso da extração sólido-líquido na indústria. A extração sólido-líquido tem o objetivo de recuperar, obter ou remover produtos.
A indústria de alimentos aplica esse tipo de extração na produção de sucos, frutas, extração de corantes e aromas, extração de bebidas como café e chás, produção de açúcar, entre outros. A extração de açúcar da beterraba, por exemplo, pode ser obtida utilizando a água como solvente. A extração do óleo de peixe ou de algum órgão específico, como o fígado, também é feita como etapa de extração sólido-líquido, assim como a extração de óleos vegetais. Um exemplo é a extração do óleo de soja utilizando o solvente orgânico hexano. Além da indústria alimentícia, esse tipo de extração também pode ser encontrado na mineração, no processo de beneficiamento do urânio e na lixiviação do ouro. A operação extração sólido-líquido também é aplicada à biotecnologia, como na indústria farmacêutica, através da lixiviação de raízes de plantas, talos e folhas. A escolha dos equipamentos ideais para o processo de extração é influenciada por fatores que são responsáveis por limitar a taxa de extração. Há 4 fatores importantes. São eles o tamanho da partícula, a agitação do fluido, temperatura e solvente. Quanto menor o tamanho, maior a área superficial entre o sólido e o líquido, logo maior é a taxa de transferência do material. Além disso, quanto menor é a distância, mais o soluto deve difundir-se no interior do sólido. A agitação do solvente é importante porque aumenta a difusão turbilionar e, portanto, aumenta a transferência de material da superfície das partículas para o volume da solução. Na maioria dos casos, a solubilidade dos materiais aumenta com o aumento da temperatura, aumentando consequentemente a facilidade da extração e gerando uma taxa de extração mais alta. O líquido escolhido deve ser um solvente seletivo e sua viscosidade deve ser suficientemente baixa para que circule livremente. Podemos classificar os equipamentos quanto ao regime de operação: batelada ou contínuo, seu mecanismo físico básico, percolação, imersão ou composto, e quanto ao princípio de funcionamento do equipamento, estágio simples ou multistágio. No regime de batelada, a extração é realizada em recipientes que são preenchidos com a matéria sólida a ser extraída. Depois o líquido é adicionado para percolar por entre o sólido ou adicionado no recipiente até a completa imersão do sólido. Após um tempo de contato definido, o solvente com o extrato é drenado e o sólido esgotado é descarregado do recipiente. Na extração sólido-líquido contínua, é empregada para casos onde a solubilidade do soluto é pequena ou quando o objetivo é maximizar a extração do soluto. E nesse processo, a vazão é constante. Este é um exemplo do regime de batelada descontínua, um vaso de extração em batelada. Esta é uma exemplificação do regime contínuo, extrator de Hildebrandt. Nele, os sólidos são alimentados por uma abertura vertical e levados até o fundo por uma rosca. Uma rosca horizontal os transporta até outra rosca vertical, onde eles sobem até serem descarregados no topo. O sólido se movimenta devido aos parafusos que têm sua superfície perfurada. O solvente é alimentado na rosca de ascensão do sólido, assim o líquido e o sólido circulam em contracorrente. Na extração sólido-líquido por percolação, o solvente passa através do sólido. Nos extratores por imersão, o sólido fica imerso no solvente, sendo separado no final da extração. Os extratores compostos são uma combinação dos mecanismos de percolação e de imersão. Esta é a exemplificação de um extrator composto, o extrator Saturno. E ele possui mecanismos de percolação e imersão. Placas móveis perfuradas transportam o sólido em contracorrente com o líquido. Na extremidade de entrada do líquido no extrator ocorre a extração por percolação e, devido ao formato do corpo do difusor, uma área fica permanentemente inundada e nesta região ocorre a extração por imersão. Nos extratores simples, a extração ocorre em uma etapa. O solvente é aplicado no sólido de forma que a mistura sólido-líquido forme uma pasta, e é possível que o solvente retorne para o início da célula de extração até que esteja saturado ou que o objetivo de extração seja alcançado. Nesse processo, após o solvente ficar saturado, ele é substituído por solvente fresco. Nos extratores multistágio, algumas vezes a taxa de extração é alta, e é possível realizar a extração desejada em um estágio.
No entanto, isto não acontece frequentemente, é necessário circular o solvente contra a corrente em tanques em série que contenham sólidos. Revisão de artigo. O artigo utilizado foi do Journal of Chromatography e é sobre a extração sólido-líquido de ultrassom focalizado para a determinação de compostos perfluorados em peixes, vegetais e solo corrigido. O contaminante emergente é um químico ou material caracterizado como uma ameaça percebida, potencial ou real à saúde humana ou ao meio ambiente. Entre os diferentes compostos definidos nos últimos anos, os perfluorados e polifluorados receberam uma atenção especial devido ao seu potencial tóxico. Esses compostos são comumente utilizados por causa de suas propriedades especiais, como estabilidade térmica e química, resistência a ácidos e repulsa à água, sujeira e graxa. Suas principais aplicações consistem em superfícies protetoras em carpetes, roupas, papel, containers de alimentos, shampoos, tinturas, dentre outros. Ao longo do tempo, alguns países baniram o uso de PFCs e derivados, porém, esses compostos ainda são preocupantes devido à presença no meio ambiente e em animais. De acordo com estudos prévios, existem 3 principais formas de extração de PFCs a partir de amostras sólidas: o emparelhamento de íons, digestão alcalina e uso de solvente orgânico em conjunto de uma fonte de energia. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um método para a determinação precisa e eficiente de 4 famílias de PFCs, incluindo ácidos carboxílicos perfluorados, ácidos sulfônicos perfluorados, ácidos fosfônicos perfluorados e perfluorooctano sulfonamida. Soluções estoque de PFOS, PFOA e PFOSA foram dissolvidos individualmente em metanol, preparando aproximadamente 5.000 mg por litro. Diluições de 100 mg por litro foram preparadas em metanol mensalmente e diluições em baixa concentração foram preparadas diariamente. Os analitos alvos estão descritos na tabela a seguir. Esta tabela apresenta a estrutura, fornecedor, pureza, log, pKa e valores do analito. Essa parte da tabela apresenta analitos alvos e compostos substitutos, também com a estrutura, fornecedor, pureza, log, pKa e valores do analito. Os analitos alvos foram preparados em 5 mg por litro em metanol. Os compostos substitutos foram preparados em 2 mg por litro em metanol. Todos os padrões foram armazenados a 4 graus Celsius, sem presença de luz. Todas as soluções estoque foram armazenadas a menos 20 graus Celsius. As amostras de peixe, pescado, camarão e atum, e vegetais, alface, cenoura e pimenta, foram obtidas de um mercado local, e a fase móvel foi composta de metanol e acetonitrila. Para extração, foi utilizado um disruptor de célula ultrassônica para sonificação, turbovap LV e um filtro PTFE. Para análise, foi utilizado um cromatógrafo Agilent 1260 séries HPLC. Na ionização por eletropulverização, foram analisados a voltagem da capilaridade, o fluxo de gás, a pressão do nebulizador e a energia de colisão. Já nos parâmetros matemáticos, foram analisados o coeficiente de correlação ao quadrado, o limite de detecção instrumental e o limite de quantificação. Na extração Fuseli, os parâmetros analisados foram o tempo de extração e de pulsação, a potência de irradiação, solvente de extração e cartucho de limpeza. Esta é uma representação do processo sintetizado, onde a gente começa com a amostra seca congelada, passa pela pesagem, adição de acetona, enriquecimento com analito-alvo e agitação por 24 horas, depois vai para a evaporação da acetona e repouso da amostra por 1 semana, então é feita a adição de 0,5 gramas da amostra em 7 ml de ACN, depois é feita a adição de padrões substitutos na mistura, então vai para a extração dos analitos alvos da amostra, congelamento do produto a 0 graus Celsius, filtração do sobrenadante, evaporação de 1 ml do extrato por corrente de nitrogênio, a diluição do extrato evaporado em 6 ml de água e a amostra carregada em cartucho de limpeza e preparada para análise. Na extração dos analitos, as condições são tempo de 2,5 minutos, potência de irradiação de 10%. A otimização da ionização por eletropulverização
Tem o parâmetro de voltagem de capilaridade, a condição ideal de 3.000 volts, o fluxo de gás, a condição ideal de 10 litros por minuto, a pressão do nebulizador de 50 psi e a energia de colisão, condição ideal de 5 a 45 eV. O coeficiente de correlação ao quadrado teve um resultado de 0,992 a 0,996, o limite de detecção instrumental teve um resultado de 2,47 nanogramas por mililitro e o limite de quantificação instrumental teve um resultado de 5,65 nanogramas por mililitro. Otimização da etapa Fuseli é a condição ideal. O tempo de extração na condição ideal era de 2,5 minutos em duplicata, o tempo de pulsação a 0,8 segundos, a amplitude a 10% e o solvente de extração de 9:1 ACN para a água. Com os resultados obtidos, é possível observar que na análise da etapa de limpeza, o melhor cartucho a ser escolhido é o Water Oasis WAX, pois se mostra o mais eficiente para os analitos-alvo. Conforme parâmetros observados anteriormente, as etapas de análise de compostos PFCs nas amostras de peixe, vegetais e solo alterado foram otimizadas e validadas com sucesso no método de extração Fuseli. Uma vez que a baixa eficiência de extração obtida com os cartuchos Water Oasis Max e o efeito de matriz forte observado para o Water Oasis HLB os descartaram de validação adicional e, finalmente, o Fuseli acoplado à limpeza do Water Oasis WAX foi escolhido para a validação do método das 4 famílias de PFCs estudadas no presente trabalho. Desta forma, foi possível chegar às seguintes conclusões. Com as informações levantadas neste estudo e a partir da revisão do artigo, foi possível concluir que a extração do sólido líquido é muito aplicada na indústria alimentícia, na mineração e na biotecnologia, para a produção de fármacos através de extração de insumos vegetais. Os fatores de influência da extração sólido-líquido são principalmente o tamanho da partícula do sólido, o tipo de solvente, a temperatura e a agitação do fluido. Essa operação unitária é muito utilizada no estudo de identificação e quantificação de poluentes e contaminantes ambientais. A seguir são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas para a apresentação deste trabalho. Obrigada!